Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara e hoje a gente vai estar falando sobre integrais triplas. Vocês sabem resolver integrais triplas utilizando coordenadas cilíndricas? Se não, fique nessa aula que você vai estar aprendendo. Vamos lá? Então, para falar sobre como resolver integrais triplas utilizando coordenadas cilíndricas, a gente vai estar resolvendo estes exemplos que está aqui acima. Calcular a integral tripla na região T, dv, sendo T a porção da esfera, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a ao quadrado, que está dentro do cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a vezes y. Esse cilindro, ele está fora da origem. Como ele está fora da origem, então a gente vai estar completando o quadrado para descobrir onde o centro, o que eu quis dizer é que o centro desse cilindro está fora da origem. Então, para a gente descobrir onde é o centro desse cilindro, a gente vai estar completando o quadrado, certinho? Então, vamos fazer isso. Então, esse cilindro aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente vai resolver manual, a gente precisa saber onde que é o centro do cilindro, tá? Então, primeiro a gente vai mexer com esse cilindro aqui. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a y, certo? Só que para completar quadrado, eu vou fazer o seguinte, vou pôr tudo que está em função de x e de y desse lado onde que eu estou copiando aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos AY igual a zero, certo? Aí, para completar quadrado, em que a gente vai ter que completar quadrado? É no y. Esse daqui, ó, é o polinômio. Vou fazer aqui separado, ó. Tem o polinômio que é assim, ó. Y menos... Vou pôr B aqui. Elevado ao quadrado. Isso daqui é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vezes y vezes b. Mais b ao quadrado, certo? Então, a gente tem que... eu vou completar o quadrado, vou ter algo assim, e a gente vai voltar para cá, certo? Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo. Mas para dar AY, eu tenho que multiplicar por quantos esse daqui, ó, para continuar dando, que aqui só aparece o A aqui, ó, AY. Então, eu tenho que voltar para isso daqui. Para continuar sendo AY, eu tenho que multiplicar duas vezes y vezes A sobre 2. Então, meu segundo, lembra aqui, é A sobre 2. Mas, eu vou colocar A sobre 2 aqui, elevado ao quadrado. Mas esse daqui não estava na equação antes. A sobre 2 elevado ao quadrado. Se eu coloquei de um lado da equação, para equilibrar a equação, tem que colocar do outro lado. Então, vai ficar 0 mais A sobre 2 ao quadrado, que é A ao quadrado sobre 4. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui, você tem y ao quadrado menos duas vezes y vezes a sobre 2 mais a ao quadrado, a sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa disso daqui, ó. Desse produto notável. Y menos a sobre 2 elevado ao quadrado. Isso é igual a sobre 2
A ao quadrado sobre 4. Então, meu cilindro, ele tem centro. Aqui, o centro dele é 0 para x e A sobre 2 para y. E isso, o raio desse cilindro é A sobre 2, certo? Então, agora a gente vai, ó, a nossa região de integração, que é T, é dado pela uma porção da esfera. Então, essa esfera é essa daqui, ó, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a ao quadrado. Então, você tem uma esfera. Essa esfera, o centro dela é na origem. Então, é no 0, 0, 0. O raio dela é A, então você tem uma esfera. E vem um cilindro, onde que tem centro em 0 e A sobre 2, que vai cortar essa esfera. Então, vamos fazer o gráfico disso? Então, fazendo o gráfico da região, a nossa região de T, que é a região de integração, é a esfera, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a ao quadrado. Então, eu digitei a equação da esfera aqui no GeoGebra. Então, vai dar essa esfera aqui. Esse A aqui, ele varia. Como é um A qualquer, então, ele vai ficar como um controle deslizante aqui. Eu vou colocar ele mais ou menos 2 aqui, só para enxergar bem. Aí, tem o cilindro, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a vezes y, que é esse daqui. Então, minha região, aqui, ó, tá vendo? Que é dada pelo cilindro. Esse cilindro é infinitamente, tá? É porque aqui cortou. É dado pelo cilindro. Vou diminuir aqui, ó, que aí dá pra enxergar. Isso, ó. Então, aqui o cilindro. Ó, o cilindro cortou a esfera. Então, vai ficar mais ou menos isso daqui, ó. Tá vendo? A minha região de integração é delimitada pela esfera e pelo cilindro. Então, é tudo que tá dentro desse cilindro aqui, ó. Tá vendo? É tudo que tá dentro do cilindro. E a parte de cima aqui, ó, vai ser a esfera, ó. É a parte de cima da esfera e a parte de baixo da esfera. Então, o que tá dentro do cilindro, só essa parte aqui, ó. Vou pôr a interseção dos dois. Aqui, ó. Interseção das duas superfícies. Cancela. Aí. Eu não quis fazer a interseção, mas isso daqui. Então, a minha região de integração, ó, vai ficar essa parte aqui, ó, toda. Aqui, ó, tirando essa azul do cilindro. E o que tá dentro lá, ó, certo? Então, vamos fazer isso lá onde que a gente vai resolver. Então, peguei e esbocei essa região lá. Vamos lá. Então, a minha região de integração é essa daqui, ó, que tá em azul claro. É o que tá dentro do cilindro e delimitado pela esfera. Então, vai ser uma porção da esfera dentro desse cilindro, certo? Então, é toda essa parte aqui, ó, que tá em azul claro aqui, certo? Então, a minha região de integração vai, ó, se eu for integrar em relação
usando coordenada cilíndrica, primeiro eu vou ter que integrar em relação a z. Aqui, ó. Então, quando eu passo a reta vertical para me orientar de onde até onde que cai, olha, primeiro ela toca aqui, ó, na esfera, ó, na parte da região que ela toca primeiro é na esfera, e depois, por último, também na esfera. Mas a equação dessa esfera aqui, ó, a parte positiva e a parte negativa da esfera. Então, aqui, ó, isso daqui, ó, z vai ser igual a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E aqui vai ser z igual a menos raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa vai ser a variação de z. Então, vai de menos raiz de a ao quadrado até a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado até raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, em coordenada cilíndrica, quando eu passo isso daqui para coordenada cilíndrica, olha aqui, isso daqui é a mesma coisa de escrever menos x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Mas x ao quadrado mais y ao quadrado em coordenadas cilíndricas é r ao quadrado. Então, z vai variar, ó, de a ao quadrado de menos a ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, tá? Na mesma situação, tá? Até raiz, eu vou consertar aqui, ficou melhor isso aqui, calma aí. Muito esquisito isso aqui. Então, o z varia, ó, de menos raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado até raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado. Agora, ó, eu tô aqui. Eu vou integrar primeiro em z, certo? Integrei em z, eu vou cair no plano x e y. Ó, qual é a projeção dessa região no plano x, y? Ó, se a gente observar, a projeção dessa região no plano x, y é isso daqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, no plano x, y. O que é isso no plano x, y? Não é uma circunferência? Só que essa circunferência, ela tá no eixo y. Essa circunferência no eixo y, a gente viu agora mesmo que o centro dela, ó, dessa circunferência, o centro dela era o quê? Dessa circunferência. Quando a gente fez, foi a primeira parte desse exercício, foi 0 e A sobre 2. E o raio dessa circunferência é A sobre 2. Então, vamos ver como que ficou. Como que é essa circunferência? Vai dar uma circunferência, dá essa circunferência aqui, certo? Então, essa circunferência é a minha região de integração no plano x e y. Certo? Essa circunferência é dada por quem? Ó, exatamente essa circunferência aqui, ó, é
a circunferência que forma o cilindro. É essa equação aqui do cilindro, ó, certo? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a y, certo? Mas, ó, essa circunferência está fora da origem. E como eu vou integrar em relação, usando coordenadas cilíndricas, eu tenho que achar a variação de R e de θ. Para achar a variação de R e de θ, a gente usa ó, sempre vamos pegar uma reta que sai da origem e faz isso daqui, ó. Qualquer reta que eu pegar que sai da origem e faz isso daqui, ó, sempre ela vai tocar, ó, se eu for olhar a região aqui, ó, olha, ela toca na região aqui em zero, porque o zero faz parte da região, e aqui. Mas aqui é essa equação aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a y. Só que isso eu vou ter que transformar em coordenadas, para coordenadas cilíndricas, para r e para θ. Então, vamos lá? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, em coordenada cilíndrica, é r ao quadrado. A, y. Então, vai ficar A, o y em coordenada cilíndrica é r seno θ. Então, vamos organizar isso daqui. Vou fazer isso aqui embaixo. Vou dar uma diminuída. Então, vai ficar, ó, r ao quadrado, então vai ficar aqui, r ao quadrado menos a r seno θ, certo? E isso vai ser igual a zero. Colocando o r em evidência, vai dar r menos a seno θ. A gente chega aqui, r é igual a zero, ou r vai ser igual a seno θ. Mas r igual a zero, ele não vai formar essa circunferência, esse círculo, que é a minha região de integração, isso daqui, ó. E então, quem vai ser minha região de integração? Quem vai ser meu R? O R, ó, A seno θ, engloba até o R igual a zero. Então, a gente vai usar isso daqui. Então, o R, ele vai estar variando de onde até onde? O R vai estar variando, olha, primeiro ele não toca na origem, no zero, então vai ser de zero, na região, olhando na região azul, até a seno θ, certo? Aí, o θ vai variar de onde até onde? Olha aqui, o θ, aqui, ele sai daqui, do eixo X, e vai até aqui, ó. Qual é o ângulo formado daqui até aqui? Ó, aqui não vale zero, aqui vale π. Então, de zero até π. Certinho? Então, a gente achou os limitantes da minha integral. Agora, a gente vai estar calculando a integral. Então, para calcular a integral, a nossa integral aqui, que ele quer que calcule a integral tripla, eu vou fazer em preto, que eu acho que tá ficando melhor aqui, preencher. Então, vou chamar I é igual a integral tripla na região T, dv. Certo? Só que aí a gente, fazendo isso, a gente viu que o θ varia de 0 até π, o R varia de 0 até A seno θ, e o Z varia
de menos raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado até raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado, certo? Vamos. Aí, a função dessa integral é 1, então vai ficar 1. Como a gente mudou para coordenadas cilíndricas, tem que ter um conserto de área, que é o jacobiano. O meu jacobiano aqui, ele vale quantos, ó? O jacobiano, todas as vezes que a gente mudar para coordenada cilíndrica, a gente vai multiplicar por R, porque o jacobiano dá R. Então, R vezes a função é 1, então vai ficar R. A gente integra primeiro em relação a Z, depois dr, dθ, certo? É comum a gente integrar sempre primeiro em relação a Z, depois dr e depois em relação a θ, tá? Então, vamos calcular essa integral aqui. A integral da função aqui, que no caso vai ser R em relação a Z, é RZ. Então, vai ficar I vai ser igual integral de 0 até π, de 0 a seno θ. Aqui vai ficar RZ, variando de menos raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado até raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado, tá? dr, dθ. Então, I vai ser igual de 0 a π, de 0 a seno θ, R vezes o Z tá variando, ó, vai ficar raiz, no lugar de Z, raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado menos, ó, aqui é menos raiz de A ao quadrado R ao quadrado. Então, A ao quadrado menos R ao quadrado. Então, vai ficar mais raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado. dr, dθ. Que vai ficar de 0 até π, de 0 até a seno θ, que vai ficar R vezes, ó, é a mesma coisa, raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado, 2 vezes isso, então vai ficar 2 vezes R raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado. dr, dθ. Aí agora, para a gente resolver essa integral aqui, o jeito mais simples da gente resolver é fazer substituição. Então, a gente vai fazer substituição aqui. A gente vai fazer faça. Mas quem que a gente vai substituir? Quem está dentro da raiz, que é mais complicado. Se eu chamar o que está dentro da raiz de U, a derivada dele vai aparecer aqui. Vai dar menos 2R. Então, vai ficar U é igual a ao quadrado menos R ao quadrado. Então, du vai ser igual menos, ó, derivada de A, como é uma constante, vai dar 0. Então, menos a derivada de R ao quadrado, que dá menos 2R dr. Mas 2R dr aparece aqui, ó. Então, vai virar du. Só não aparece o menos, então vai ficar menos du aqui.
Então, I vai ser igual integral de 0 a π. A variação, como a gente mudou para U, deixa quieto. Aqui vai ficar dr, 2r, dr vira menos du. Então, vai ficar menos du, vou pôr menos aqui, já eu ponho o du. Raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado vai ficar a raiz de u. Du. Aqui. Dθ. Só que a gente estava em R. Então, agora a gente vai para U. A gente mudou para U. Olha aqui. Quando a gente vai ter que mudar a variação. Então, quando R, a variação de R não era de 0 até A seno θ, então quando R é 0, vai ficar U vai ser igual a ao quadrado menos 0 ao quadrado, que dá A ao quadrado. Aí eu mudo a variação. Quando eu mudo, quando R é o limitante máximo, que é A seno θ, vai ficar U vai ser ao quadrado menos ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, vai ficar A ao quadrado menos ao quadrado seno ao quadrado de θ. Certo? Só que, vamos pensar, ó, A ao quadrado. Isso daqui, U. Então, para R igual a seno θ, U vai ser igual. Nossa, hoje a letrinha tá... U vai ser igual a ao quadrado menos A ao quadrado seno de θ, certo? Se eu colocar o A seno ao quadrado de θ, se eu colocar o A ao quadrado em evidência, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Só que 1 menos seno ao quadrado de θ é a relação fundamental da trigonometria. Isso daqui dá cosseno ao quadrado de θ. Então, vai ficar A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Certo? Agora, a gente já tem a variação de U. Vamos continuar a nossa integral. A integral de raiz de U vai ser a integral de 0 até π. Isso daqui vai dar menos U elevado a meio mais 1, que dá U elevado a 3 meio, dividido por 3 sobre 2, que é a mesma coisa, fica multiplicando por 2 terços. Isso. Aí tá variando de A ao quadrado até A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, dθ. Certo? Isso vai ser a integral de 0 a π. Vamos colocar o 2 terços aqui de fora, ó, menos 2 terços aqui de fora. Ó, isso aqui, U elevado a 3 sobre 2 é raiz de U elevado ao cubo. Então, aqui vai ficar raiz de A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ elevado ao cubo, menos raiz de A ao quadrado elevado ao cubo, dθ. Então, aqui vai ficar menos 2 terços de 0 a π. Aqui, raiz de A ao quadrado cosseno de θ vai dar A
cosseno de θ. Mas isso aqui tá elevado ao cubo, então vai ficar a ao cubo cosseno ao cubo de θ. Menos, aqui, raiz de a ao quadrado elevado ao cubo, vai ficar a ao cubo de θ, certo? Se eu colocar o a ao cubo em evidência, eu vou eu vou colocar o a ao cubo em evidência para tirar o a ao cubo, tá? Vamos organizar aqui. Opa. Tem um espaçozinho aqui. Então, vamos só dar uma organizada. Então, I vai ser, colocando o a ao cubo em evidência, vai ficar menos 2/3 de a ao cubo integral de 0 a π. Aqui vai ficar cosseno ao cubo. Cosseno ao cubo é a mesma coisa de... Cosseno ao cubo é a mesma coisa de cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ, menos 1 de θ. Então, aqui vai ficar, ó, I vai ser igual a menos 2/3 de a ao cubo, mas cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ, certo? Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Aqui. Vou dividir em duas aqui. Então, cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. Vezes cosseno de θ dθ. Menos a integral de 0 até π de 1 dθ. Certo? Para resolver essa integral aqui, a gente vai fazer, ó, mudança de variável. A gente vai chamar seno de θ de u, ou de v. Vou chamar de v agora, porque a gente já usou u. E... então, faça u... perdão, eu falei que era v, né? V igual a seno de θ. A gente tem que dv vai ser igual a cosseno de θ dθ. E aí a gente consegue resolver essa integral. Então, I vai ser igual a menos 2/3 de a ao cubo. Agora, a gente vai ter aqui, ó, a integral de 0 a π. Quando o seno, ó, eu tô mudando, a variação tá em θ, de 0 a π. Quando o seno é 0, o v vai dar 0. Quando o θ é 0, o seno de θ de 0
dá zero. Quando o θ é π, vai ficar seno de π. V vai ser igual a seno de π, que também dá zero. Aí aqui vai ficar 1 menos u ao quadrado de... Perdão, não é u. A pessoa tá tão acostumada a usar u, né? Vezes dv. Aí a outra integral vai dar, ó, integral de 0 até π de 1 de θ vai dar θ. E isso vai estar variando de 0 a π. Aí, a minha integral, essa integral aqui, que vai de 0 até 0, de 1 menos v ao quadrado dv, olha, a integral vai... A minha integral está indo de... O limitante superior e o limitante inferior de v é o mesmo. Então, a integral definida, ela não é f de b menos f de a. Então, se eu tenho a integral definida que vai de a até b de uma função, vai dar f de b menos f de a. Só que o b e o a é o mesmo. Então, essa integral vai dar zero. Então, isso daqui dá zero. Então, logo, a gente tem que a integral aqui, ó, vai ficar de menos 2/3 de a ao cubo, com menos daqui vai ficar, ó, menos θ, vai ficar mais. O θ tá variando de 0 a π, então vai ficar π menos 0. Então, a integral aqui vai ficar 2/3 de a ao cubo vezes π. Esse é o valor da integral da função. Certinho? Então, qualquer dúvida vocês deixam nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Certinho? Até mais.